Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. O Santo Evangelho de hoje nos leva a refletir a experiência vivida pelo grupo dos discípulos e como eles reconheceram Jesus ressuscitado. Bem, em primeiro lugar, é importante considerar que estamos na oitava da Páscoa e do domingo passado, domingo pascal, até aqui, estamos meditando as experiências que Maria Madalena e os discípulos estão fazendo. E por conta disso, por conta dessas mesmas experiências, eles vão aos poucos se dando contas de que, de fato, Jesus ressuscitou. Temos que considerar também que essas experiências que os discípulos estão vivendo são todas elas promovidas por Jesus. Vejamos até aqui. De segunda-feira da oitava da Páscoa até hoje, quinta-feira, Jesus apareceu para as mulheres que saíam do sepulcro e disse a elas: "Alegrai-vos." Estas se prostraram aos seus pés, demonstrando que haviam reconhecido o Senhor. Meditamos também a experiência de Maria Madalena ao ouvir Jesus chamá-la pelo nome, e naquele momento se dá conta de que, de fato, Jesus havia ressuscitado. Meditamos também a experiência dos discípulos a caminho de Emaús. Seus corações ardiam pelo caminho quando Jesus lhes falava da Escritura, e quando Jesus partiu o pão à mesa com eles, se deram conta de que, de fato, Jesus havia ressuscitado. Jesus vai dizer que os discípulos são lentos e sem inteligência para crer no que foi profetizado a respeito dele. Percebemos com tudo isso que Jesus é quem faz um movimento para promover a constatação da sua ressurreição. Hoje, ao aparecer para os discípulos, Jesus mostra suas chagas de amor, mostra seus pés, suas mãos perfuradas pela crucificação. Depois, para mostrar que não era um fantasma,
e acalentar o coração dos discípulos nesse momento, estavam assustados, fez uma refeição com eles, depois fala sobre as Escrituras, tudo isso para que os discípulos possam fazer a sua experiência de fé na ressurreição. Tudo isso com o objetivo de fazer com que, uma vez constatada a ressurreição de Jesus, os discípulos possam encontrar forças e coragem para testemunhá-lo a todas as gerações do mundo. À medida do nosso comprometimento com Jesus e a nossa missão de discípulos, é também a medida da nossa fé na sua vitória. São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículos de 9 a 11, vai dizer: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras a fé que se chega à salvação. A Escritura diz: todo o que nele crer não será confundido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.